Olá, meninos e meninas, estou aqui de volta e hoje nós vamos aprender uma técnica fora desse mundo. Você mesmo irá comprovar que literalmente é fora desse mundo, porque para praticar essa técnica, nós precisamos nos desconectar desse mundo físico, nos desconectar dos 5 sentidos, esquecer o corpo e entrar em um estado sutil, um estado alterado de percepção ou um estado alterado de consciência. Você mesmo vai ver isso durante a prática. É uma técnica milenar que já está nesse mundo há séculos e séculos e séculos, mas que ficou restrito, guardado somente para os iniciados, aqueles que faziam parte das escolas de mistérios e sabedoria ao longo dos séculos. Porém, agora no século XX, ou seja, o século passado, muitos desses conhecimentos vieram a ser revelados ao público leigo, público comum. Por isso nós dizemos que está acontecendo um despertar da consciência de uma forma mais coletiva, porque no passado esses conhecimentos eram restritos a um número muito pequeno da população. Mas as escolas de mistério não faziam isso por egoísmo ou porque elas eram ruins. Não. Elas faziam isso para proteger a própria sociedade, de certa forma, porque as coisas, as leis, a forma de organização social no passado era muito diferente da agora. Então, as coisas vêm sempre evoluindo. Chegando agora no século passado, começou então esses ensinamentos se tornarem públicos. Agora, com a velocidade e a rapidez da internet, a coisa explodiu literalmente. Então, muitos conhecimentos que hoje você tem acesso com facilidade, fazia parte de escolas que para você entrar era um verdadeiro sacrifício, muitos não conseguiam entrar, e aqueles que conseguiam passavam anos e anos até ter acesso ao conhecimento. A escola dos essênios, por exemplo, para uma pessoa entrar, era 2 anos de observação, depois mais 3 anos dentro da escola, e só aí ela começava a estudar. E os mistérios realmente era revelado para ela depois de 5 anos, ou seja, praticamente 10 anos para ela ter acesso aos mistérios, aos ensinamentos. E hoje, grande parte desses mistérios são literalmente revelados de graça para as pessoas, mas as pessoas simplesmente desfazem, não se interessam. E eu não espero que você seja essa pessoa, que você seja o contrário, que você dê muito valor. A técnica que nós vamos, que eu vou mencionar aqui, que eu vou passar para você, está dentro desse livro aqui, ó, O Despertar da Consciência, que inclusive essa semana estou falando para vocês que esse livro está em um valor promocional. E todo o conteúdo, os ensinamentos que estão aqui dentro, fizeram parte das escolas de mistérios e escola de sabedoria. Ou seja, é algo que por muitos séculos era tido como secreto, oculto, ensinamentos ocultos, secretos, ok? Aqui o Neville mostra a Bíblia de uma forma que nunca foi mostrada antes do seu tempo. A igreja passou séculos e séculos controlando as pessoas, com o medo, colocando medo nas pessoas. E assim controlou o Ocidente inteiro praticamente. Só que a Bíblia não é nada daquilo que a igreja pregou por séculos e séculos. A interpretação é muito diferente, mas quem sabia? Só pouquíssimas pessoas. Só os sábios, os mestres, os professores dessas escolas. Mas hoje está aqui, ó, de uma forma pública. Qualquer um pode ter acesso. E já tem um tempo que eu estou divulgando aqui no canal esses ensinamentos do Neville. Tem mais ensinamentos do Neville por aí na internet. Mas nada paga o prazer de segurar nas mãos um livro desse, né? Um mega livro. Na verdade não é um livro, são 7 livros, como eu disse. É um prazer imenso segurar, fazer uma leitura. É muito diferente de você ver um conteúdo na internet. Você aqui desperta várias partes do seu corpo, seus sentidos, sinestésico, né? Tocar, ver, até o cheiro do papel, tudo conta, entendeu? Então é magnífico você ter nas mãos uma obra de arte dessa. O conhecimento não tem preço e a qualidade do material é excelente. Inclusive o Eduardo me falou que agora está saindo com capa dura. Esse meu aqui é ainda com aquela capa comum, a capa mole, né? Mas agora é com a capa dura, que o meu vai chegar essa semana, ou então a semana que vem. Claro, tinha que reservar o meu, né? Porque foi feito algumas mudanças na segunda edição e a qualidade
do produto melhorou. Os ensinamentos continuam sendo o mesmo, mas a qualidade está cada vez melhor. Passe a praticar os ensinamentos. Não só leia, passe a praticar. É um estudo. Esse aqui é um livro de estudo para a vida inteira. Não é para você ler o livro e depois jogar para lá, eu já li o livro Despertar da Consciência. Você não vai fazer nada na sua vida dessa forma. Talvez mate a curiosidade de algumas coisas, mas não vai esclarecer muita coisa. É um estudo. Você tem que fazer um estudo profundo. Ok, ser de luz? Então vamos lá para o nosso passo a passo da técnica. O primeiro passo, para quem tem o livro, página 451. Ter uma vontade, um intenso desejo ardente. Com todo o seu coração, você deve querer ser diferente do que você é agora. Um intenso desejo ardente é o gatilho que dispara a ação e o início de todos os empreendimentos de sucesso. Todos os empreendimentos de sucesso vêm pelo um desejo ardente. Então, o primeiro passo é um desejo ardente. Primeira coisa que você precisa ter. Desejo ardente. Sem um desejo ardente, você não vai ter o foco e a disposição para fazer. Então, desejo ardente é o primeiro passo que você precisa. Segundo passo, desenvolva uma quietude física. Você precisa desenvolver uma quietude física. Eu vou explicar isso no passo a passo, mas vamos lá. Quietude física. Quietude física. Segundo passo, quietude física. Como é que se aplica a quietude física? Este é um estado semelhante ao sono, onde você ainda controla o direcionamento da sua atenção. Essa quietude física parece com um sono. Isso já aconteceu com você, eu acredito que sim. Acontece com todo mundo. Em alguns horários do dia ou em alguns dias que você acorda, mas você não quer sair da cama. Você fica ali com aquele corpo, com o corpo imobilizado. Você sabe que você está acordado, mas você está ainda com o corpo sem força para fazer movimento, sem desejo de levantar, ok? Depois do almoço também costuma bater essa leseira, essa vontade de tirar um cochilo. Aí você encosta em algum lugar ou então deita, mas você não dorme. Você é capaz de ouvir os sons, os barulhos, você é capaz de ouvir até as pessoas conversarem, mas você não é capaz de mexer o corpo. Você quer ficar ali, é gostoso aquela sensação, ok? Então é assim que ele está dizendo aqui, ó. Este é um estado semelhante ao sono, onde você ainda controla o direcionamento da sua atenção. Você pode colocar sua atenção no que você quiser, inclusive até ouvir o que alguém está dizendo. Você deve aprender voluntariamente se induzir a esse estado, mas a prática me ensinou que ele é mais facilmente obtido após uma leve refeição ou quando você acorda de manhã, mas ainda com sono o bastante para manter-se deitado. Como eu disse, pela manhã, depois do almoço, no final da tarde, às vezes a pessoa chega do trabalho muito cansada e ela se joga ali no sofá, na cama ou uma poltrona e tira uma pestana só para descansar o corpo. Nós dizemos assim, vou ficar aqui só para descansar o corpo. E nesse momento, a mente também se desliga e nós apagamos. Aí passam uns 10, 15 minutos, nós voltamos à consciência e simplesmente não aconteceu nada. Nós dizemos, recarreguei as baterias. Mas aquele momento foi um momento precioso e você vai entender isso no passo a passo, ok? Então você naturalmente estará disposto a entrar nesse estado. O benefício de manter-se fisicamente imóvel se percebe no aumento da força mental que a quietude absoluta traz consigo. Ela aumenta o seu poder de concentração. Então, quando o corpo ele está nesse ponto de quietude imóvel, a mente aumenta o poder de concentração. Por quê? Porque ela se acalma. Assim é praticada a meditação. Você senta para meditar e deixa o corpo imóvel. Qual é o objetivo disso? Aquietar a mente. Porque quando você está muito agitado, a mente também fica agitada. E quando a mente está agitada, o corpo também fica agitado. Quando você acalma o corpo, que é mais fácil acalmar o corpo, você acalma a mente. É como uma água suja em um balde. Se você fica mexendo com a água, ela nunca vai ficar limpa, cristalina. Mas se você deixa lá, a sujeira assenta toda no fundo do balde e a água fica cristalina, da mesma forma. Por isso é necessária a quietude. Porque ao você imobilizar o corpo, a mente vai silenciar. Se você não conseguir fazer isso em qualquer horário do dia, aproveite os momentos
que isso acontece naturalmente. Todo mundo passa por isso naturalmente, quando está cansado ou no início do dia, enfim. Isso acontece de forma natural. Ok, então esse é o segundo passo. Vamos para o terceiro passo. O terceiro passo é vivenciar em sua imaginação aquilo que você vivenciaria na realidade, caso você já tivesse alcançado o seu objetivo. Então, o terceiro passo é a imaginação. Você vai usar a imaginação. Imaginação. Ok? Você vai usar a imaginação. Primeiro você tem o desejo, depois você coloca a quietude física, e aí depois você vai usar a imaginação. Vamos entender agora o passo a passo da imaginação. Você deve primeiro vê-lo na imaginação, porque a imaginação é a porta para a realidade daquilo que você procura. Domine o uso da sua imaginação com maestria. Não veja como um mero espectador imaginando o fim, mas como um participante pensando a partir do fim. Então vamos lá. Quando você entrou nesse estado de quietude, pode acontecer algo. Você cair na inconsciência. Porque ao longo da sua vida você fez isso, assim como eu fiz e como a grande maioria faz. Não tem um objetivo ali, é simplesmente descansar, é isso que nós dizemos. Mas aqui você vai aproveitar para introduzir o seu desejo, a vida que você quer viver, a vida que você deseja viver. Só que aqui, quando você está consciente, você deseja. Aqui na imaginação, você não deseja mais, você já passa a viver. Ok? E aí ele diz aqui, ó, veja como um mero, não veja como um mero espectador, imaginando o fim, mas como um participante pensando a partir do fim. Então você não vai se ver como um espectador. O que é um espectador? É aquele que fica assistindo uma TV, por exemplo. Lá está passando a imagem e ele está daqui vendo. Algumas pessoas faz a visualização assim, ela vendo ela mesma fazendo as coisas. Em terceira pessoa. Não é a forma correta. A forma correta é fazer em primeira pessoa. Por exemplo, se você está lendo um livro, você deve ver com os seus olhos lendo o livro. E não ver com os seus olhos lá, vendo você aqui lendo o livro. Ok? Por exemplo, eu estou lendo esse livro. Tudo que está aqui na minha frente, eu estou vendo. Mas o que está nas minhas costas, eu não estou vendo. Se fizer uma visualização onde você fica de lá, você vê tudo, vê todo o ambiente, mas essa não é a forma correta. Você tem que entrar na imaginação, de fato, sendo você. Se você está dirigindo um carro, você vê o volante do carro, vê o painel do carro, vê a frente do carro e do lado do carro, mas você não vê o carro por fora. Porque quando você está dirigindo, você vê o carro por fora? Não, você não vê. Então você deve usar da mesma maneira. Por isso ele diz aqui, não veja como um mero espectador imaginando o fim, mas como um participante pensando a partir do fim. Tudo que você for imaginar, por exemplo, você está se imaginando em uma praia, em algum lugar do mundo aí que você deseja conhecer. Você não vai imaginar que você está lá sentado na praia e que você está vendo você sentado. Não, você está lá na praia. Da mesma forma que você senta na praia para ver a onda, para ver as coisas, da mesma maneira na imaginação você senta para ver. Aí você vai sentir o cheiro da praia, a maresia, o vento batendo em você. Busque despertar todos os sentidos durante esse momento. O mais complexo aqui é você controlar isso, para você não cair no cochilo, como eu disse, na inconsciência. Mas uma vez que você consiga entrar dentro da imaginação, as coisas vão se desenrolando de forma natural. Quando você entrou na imaginação, é como se você estivesse no mundo físico de fato, fazendo as coisas. Uma coisa leva a outra, uma coisa leva a outra. E você vai literalmente estar dentro dessa imaginação como real, porque é o seu lado espiritual que está vivendo aquilo. Você não vai lembrar que você tem um corpo e nem vai lembrar desse mundo. Você só vai estar aí dentro da imaginação, vivendo aquilo como se fosse um filme, mas você sabe que é real naquele momento que você está vivendo aquilo, ok? Deixa eu colocar uma observação aqui. Uma observação muito, muito, muito importante que pode acontecer nesse momento aqui, ó. Antes de você começar a imaginação, no momento de quietude física, você pode ouvir umas vozes. O Neville alerta sobre isso. Que você pode ouvir umas vozes. Eu já ouvi, parece que tem alguém chamando. Alguém da sua família, um conhecido.
Ou então, pode ser que você se veja em outro lugar da casa, ou alguém entrando na casa, mas não é nada do que está acontecendo. É a sua mente que está produzindo uma espécie de delírio, ou então você está ouvindo os seus próprios pensamentos. Não se assuste com isso, continue na sua prática, ok? Eu já fiz isso algumas vezes, e aí eu abri os olhos para ver se era, e não era nada, não estava nada acontecendo. Era simplesmente minha mente criando as imagens, criando aquela voz. Já ouvi minhas irmãs, os amigos me chamando, e não existe ninguém chamando, simplesmente uma voz na cabeça. Já aconteceu comigo também, de a minha cabeça pender para o lado assim, e começa a escorrer uma saliva, porque a boca fica muito relaxada, os músculos, e continua sendo produzida a saliva na sua boca, então pode escorrer um pouco de saliva. Como causa uma certa agonia, é meio chato, aí você quer passar a mão para limpar, você quebra o estado. Então não faça isso. Deixe correr as salivas, deixe as pessoas te chamarem, enfim, o que acontecer, não faça nada. Continue no seu estado relaxado para você entrar na imaginação. E aí você vai afinando ali como afina a corda de um violão, que eu nunca afinei a corda de um violão, mas eu imagino que seja algo bem sensível. E aí você vai entrando na imaginação, entrando na imaginação. Antes era um desejo, você desejava viver. Agora você está de fato já vivendo dentro desse estado. Você já esqueceu do seu corpo, já esqueceu desse mundo. Então lá você existe de uma forma ilimitada. Nada para você é impossível ali. Você não tem um corpo físico mais. Você não tem nenhuma interferência dos 5 sentidos. A única interferência é se você ficar ouvindo essa conversa que rola na cabeça, que nem eu te falei. Mas se não rolar essa conversa, ou então se você não der atenção, você é capaz de entrar na imaginação. E aí você entra na imaginação, você de fato está vivendo. Não tem mais atrito. Você vai cada vez mais se desenrolando até quando você quebrar a quietude e despertar, ok? Então está aqui já a observação. Então ele continua dizendo aqui, ó, a aplicação desses 3 pontos, o desejo, a quietude física e a imaginação, é o caminho para o momento único de união com o seu objetivo. Você faz isso, então o seu corpo espiritual, se eu posso dizer assim, não é corpo espiritual, mas a sua consciência, ela já fecundou o universo, a existência, com o seu desejo, com o seu sonho. Só que lá você viveu tão real que quando você desperta desse momento, você fica tendo um sentimento de que parece que você viveu aquilo mesmo. Mas você de fato viveu. Só que agora a sua mente racional e lógica fica criando uma certa dúvida. Será que você viveu ou não viveu? Qual o mundo que é real? Aquele mundo de lá ou o mundo daqui? Entende? E não fique tentando achar resposta para isso, nem analisando. Simplesmente deixe. Você fecundou. A semente já foi colocada no solo. Agora você vai esperar essa semente se transformar em uma árvore, ou seja, manifestar no seu mundo físico. Ok, ser de luz, não é fantástico, não é fora desse mundo essa prática, essa técnica, agora é só você aplicar na sua vida. E se você for aplicar e o primeiro dia você não conseguir bons resultados, não desanime, continue. Ah, tem uma observação aqui para colocar para você, que ele fala, eu não posso deixar de falar isso também, né? 2 coisas que ele fala muito importante aqui na verdade. Um dos maiores equívocos que perdura até hoje é que esta lei só funciona para aqueles que têm uma devoção ou um objetivo religioso. Então você não precisa ter objetivo religioso, você não precisa ser uma pessoa religiosa, você não precisa praticar nenhum ritual. Inclusive, muitas escolas que eram dependentes de rituais, praticavam os rituais para fazer essa prática ou outras práticas. E eles achavam que era devido aos rituais que eles tinham bom sucesso. Mas não tem nada a ver. Você pode praticar se você for até mesmo um ateu, não tem nada a ver. Ela opera tão impessoalmente quanto a lei da eletricidade opera. A lei da eletricidade opera para todos. Independente se a pessoa é baixa, alta, gorda, magra, se ela é boa, se ela é branca, se ela é negra, funciona para todos. Não funciona, a lei funciona do mesmo jeito. Ela pode ser usada para fins gananciosos, egoístas, bem como para os nobres. Eu desejo que você use para coisas nobres. Mas sempre devemos ter em mente que pensamentos e ações mesquinhas inevitavelmente resultam em infelizes consequências. Então usar com desejos egoístas e gananciosos pode resultar
em consequências desagradáveis para você no futuro. Então não use isso para fazer mal a ninguém, porque a técnica de fato é muito, muito poderosa quando você tem o controle de fazer isso, ok? Eu vou ficando por aqui, vou deixar o link do livro aqui embaixo para você adquirir essa joia rara, mais do que uma joia, né? Não tem preço, esses conhecimentos e muito, muito mais. Para você ter ideia, eu só li aqui alguns parágrafos e imagino a quantidade de conteúdo que existe aqui em 680 páginas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.